Vamos lá. Vamos aqui para os custos então. Vamos aqui em análise de custos, tá? Aqui ele vai mostrar os custos dos recursos que você está utilizando, tá? Então, aquele gráfico que a gente viu aqui na visão geral, aqui vai trazer com um pouco mais detalhes, tá? Também tem a projeção também, que vocês podem ver aqui, ó. Tanto que eu utilizei até agora e uma projeção do que eu posso utilizar, tá? Em que? N coisas. Se a gente for criar VM lá, por exemplo, a gente tem que verificar a questão da rede, a gente tem que verificar a questão do discos, tá? Do sistema operacional, tal, coisa e tal. Então aqui, análise de custo do que você está utilizando, tá? Você também pode fazer, deixa eu ver aqui, você pode fazer exportação sim aqui, ó. Clicar em downloads aqui. Então, você pode exportar esses gráficos, tá? Se quiser exibir para o seu chefe, né? Ou fazer um controle, você pode baixar isso aí, tá? Aqui são detalhes, tá? Por exemplo, aqui, deixa eu vir aqui, serviços. Quando você vai em serviços, então, ele vai mostrando o tanto que ele utilizou então no serviço. No caso aqui, eu só utilizei esses dois aqui por enquanto, tá? Aí eu venho aqui em Storages aqui, a gente vai ver, tá? Quando a gente utiliza os Storages, tem exemplos, tá? Exemplos, eu vou falar exemplos, tá? Mas tem tipos, tá? De storage que você vai utilizar. SSD, HD, a gente vai ver lá na frente, tá? Aqui está mostrando o que eu utilizei então. E também a questão da rede também, então ele vai mostrando por serviços então, tá? Mas aí não é só serviço, então eu posso fazer por N coisa aqui que vai trazendo detalhes dessas situações, por assinatura, se eu tiver mais de uma, né? Grupo de recursos que a gente vai ver na próxima aí, tá? E traz esses detalhes aqui. Aqui tem mais situações, tá? Beleza, pessoal, não vou passar por tudo não, tá? À medida que a gente for surgindo a situação, eu vou falando, tá? Vamos pelas coisas mais usuais aqui então. Então, aqui está o escopo, tá? Aqui você vai fazer exibição, você pode, né, filtrar a exibição por custo de recurso, custo de área e tudo mais, tá? Aqui, pelo período, tá? Você pode adicionar filtros aqui, tá? Localização, frequência, então você pode adicionar filtros aí para mudar, né? Visualizar outras formas desse gráfico aqui, ok? E deixa eu ver o que mais. Tem mais, claro que tem mais, mas é isso por enquanto, tá? Beleza, aqui no alerta de custos, tá? Quando você cria aqui o Azure disponível para você, criar um alerta para determinadas situações. Então tem um tipo de alerta aqui, anomalia ou utilização da reserva. No caso aqui está desativado, tá? Vamos para essa anomalia aqui, que é uma coisa bem interessante aqui, tá? Quando você clica aqui, ó, vem um alerta quando uma anomalia for detectada. Significa o seguinte: o Azure faz uma análise, tá, dos recursos, de todas as funções, né, vamos falar recursos, né, de todos os recursos que estão sendo utilizados nos últimos 60 dias, tá? Nesses últimos 60 dias, esses recursos provavelmente tiram um custo. Nesse nesse tempo de análise, tá? Se teve alguma alteração, tá? Aí você pode pedir para o Azure te alertar, pessoal, olha, 60 dias você consome X. Agora está consumindo X mais um. Então significa que tem alguma coisa aí. Alguém fez alguma coisa ou teve alguma alteração. Então você pode criar esse alerta aqui para o Azure te alertar, né? Para você, se você quiser fazer modificações, se você quiser não, é importante que você faça, né? Pelo menos uma análise sobre essa situação, então, que gerou essa anomalia, tá? Aqui você coloca a data, né? E você preenche outras informações aqui sobre essas situações, tá? Não tem como mostrar para vocês essa aqui, tá? Na verdade, eu não vou mentir para vocês, eu não utilizei essa anomalia aqui. Eu sei de outras pessoas que utilizaram e a maioria das pessoas falaram sim que é um recurso bem interessante. Se tem alguma coisa assim que não está no padrão que ele identificou, ele vai lá e te alerta, tá? Então é importante então. Beleza. O orçamento aqui é um recurso bem interessante do Azure, tá? Porque você faz previsões, tá? Isso aqui entra na questão de gerenciamento de custos, tá? Você faz previsões então dos recursos que você vai utilizar e quanto você pretende gastar, tá? Então, só um exemplo aqui então, também foi por conta, tá? Mas vamos lá, vamos adicionar aqui. Quando você cria um orçamento, tá? Você tem que colocar um filtro aqui. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Tem vários, tá? Aí, à medida que você escolhe um filtro aqui, tem as outras opções, tá? Vou fazer um pop-up aqui para você
escolher o recurso, tá? Então vamos aqui em produtos, por exemplo. Deixa eu ver se ele vai carregar. Isso, aqui ó, tá mais ou menos aquele que eu utilizei aqui, que eu mostrei para vocês anteriormente aí, né? Então vamos supor que no produto, no caso de discos, tá? Vou pegar esse aqui. Posso adicionar mais, tá? Mas eu só adicionando isso aqui só para vocês poderem entender, tá? Então, nessa questão de produtos, eu quero, vou colocar aqui discos, tá? Disques Acoustic Controller. Ah, pessoal, é até bom escrever isso aqui. Deixa eu ver se eu colocar de novo aqui. Acho que vai dar merda. Isso, deu merda, ó. O Azure tem isso aqui, tá? É padrão de quem mexe com programação aí sabe como é que é. Não se bota espaço quando você cria uma variável, por exemplo. Ou você cria desse jeito, ou você faz com underline, tá? Desse jeito que ele aceita. Então, só colocando aqui como exemplo, tá? Então você tem que colocar o nome, de novo, um nome que identifique, né, que dê uma ideia clara do que você está utilizando, independente de onde é que seja, se é orçamento, se é recurso, se é VM, não importa, tá? Então, coloque o nome aqui. O período que você quer que esse orçamento, né, período de alerta, né, que você vai utilizar, você pode utilizar essas três opções aqui, tá? Vamos deixar mensalmente aí. Vai começar agora, você pode colocar a data de validade, tá? Então, tá livre aí, tá? Se você quiser colocar só um mês, por exemplo, tá tranquilo. Então, vamos deixar aí do jeito que tá aí, só para ver um exemplo mesmo, tá? Aí vamos supor que eu quero o seguinte, ó, aqui no caso tá R aqui, em reais, tá? Ele até coloca uma sugestão aqui, com base na previsão que você utilizou, né? Como eu falei, ele tem uma análise, né, dos últimos 60 dias, tá? Então ele te dá uma previsão aqui. É obrigado? Não. Se você quiser utilizar mais, tranquilo. Se quiser utilizar menos, tranquilo. Vamos colocar aqui então que eu quero utilizar 15. Beleza. Então é o valor que eu quero utilizar no mês, tá? Vou clicar aqui em avançar. Beleza. Tem que definir um alerta. O que acontece com esse orçamento aqui? Se passar, ele não vai necessariamente travar. Tá? Não vai parar o serviço nem mais. Mas ele vai criar um alerta falando assim, ó, sabe aquele orçamento que você criou? Passou. E aí? Aí é contigo, tá? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou falar aqui no valor real. Quando chegar a 90% desse valor, eu quero que ele crie um alerta, tá? Aqui a gente, no grupo de ações aqui, a gente não criou nenhum grupo de ações. Quando eu for falar isso aqui, eu entro em detalhes, tá? Mas se tivesse algum queira só escolher, tá? Então, criei 90% disso aqui eu quero que alerta, então quando chegar isso aqui ele vai me alertar e manda para o meu e-mail, tá? Então, vou colocar aqui um teste aqui, teste.com. O ideal é você colocar o e-mail que está na sua assinatura, tá? Pode colocar um ou mais de um, tá? Então ele vai mandar a situação. Então, se você quiser o idioma também, o padrão, no nosso caso aqui, a gente escolheu, né? Então, mas eu vou forçar aqui. Você pode colocar o que você quiser, tá? Aí o que acontece? Ó, sua avaliação de orçamento será iniciada em algumas horas. Vamos clicar aqui em Saiba Mais, só para ele poder trazer isso aqui, ó. Então aqui ele está explicando como é que é, né? É até bom que eu mostre para vocês sobre as situações. São artigos, tá? Bem detalhados aqui. O meu tá bloqueado, tá, gente? Provavelmente vai vir. Talvez eu traduza aqui, tá? Mas como foi para vocês, eu utilizo no script aqui, então vai acabando bloqueando aqui. Mas aqui ele traz em detalhado a situação aqui, tá? O que acontece com essa questão aqui então? Ele vai analisar a situação e vai deixar aqui pronto para vocês, tá? Aí vai falar, ó, tá pronto na notificação aqui, ó, tá pronto, pode utilizar, ou tem alguma coisa assim, então ele vai alertar para vocês, certo? Então, tá aqui, fez, só criar. Se tiver tudo ok, ele vai fazer a validação e vai passar, beleza. Tá aí, ó. Certo? Aí, à medida que eu for utilizando, ele vai mostrando o progresso aqui. Vamos deixar isso aqui só como exemplo, tá? Que a hora que a gente for criar os discos na VM, aí a gente volta aqui para ver como é que tá a situação. Beleza? Então, ó, vamos lá. Já criou aqui, ó, situações aqui de alerta, tá? Então, novamente, gente, olhem as notificações, tá? É importante, ajuda e muito, beleza? Então, sobre assinaturas, tem mais coisa? Tem, mas o vídeo já tá longo demais. À medida que for surgindo situações, eu volto aqui e vou mostrando para vocês, tá? Então, é isso. Na questão das assinaturas, a grosso modo, o que a gente utiliza bastante é isso aí.
Então, é isso. Um abraço. Falou.